Glória a Jesus. Por gentileza, tome seu assento. E por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 8. E nós vamos ler o versículo de número 12. Eclesiastes 8 e 12. Glória a Deus. Estamos juntos? Diz assim a palavra de Deus: ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Amém. Glória a Deus. Esta palavra, irmãos, inundou o meu coração quando eu estava orando por este culto e perguntando ao Espírito de Deus quem é que ia pregar hoje aqui. Eu disse: Senhor, quem é que vai pregar lá hoje? Amanhã, né? Já era de ontem para hoje. E o Espírito de Deus falou assim: deixa comigo que eu vou pregar. Então, ele vai pregar. Esqueça quem está aqui. Ele vai falar com você. Essa palavra inundou o meu coração. Bem irá aquele que teme ao Senhor. Quem teme a Deus vai bem. Quem teme a Deus é abençoado. Glória a Jesus. Esse é o caminho para receber a bênção de Deus. Salomão escreveu Eclesiastes depois de ter experimentado tudo na vida. Você se lembra de Salomão? Não é? Eu já li que não existe ou nunca existiu na terra um homem mais rico do que Salomão. O Elon Musk, o primeiro trilionário, né? Se é que é o primeiro, ninguém sabe, porque às vezes tem alguém aí que ninguém nem sabe, de repente é trilionário. Aqui tem tanta gente rica nesse país, que um dia uma pessoa escreveu um livro e disse: olha, tem muita gente muito rica que você convive com ela e nem sabe que a pessoa é multimilionária. Né? E a pessoa escreveu um livro, The Millionaire Next Door. O milionário que mora ao lado, foi assim que traduziram para o português esse livro. Né? Você nem imagina. Está aqui e tal, você cumprimenta: ô Robson, tudo bem, na simplicidade e tal, mas o cara é milionário. Né? Você nem imagina. E vai devagar, você vai receber já já. Muita gente muito rica. E muita gente correndo atrás da riqueza. Muita gente querendo ficar rica. Salomão foi mais rico do que essa gente toda. Eu creio, pelo pouquinho que eu conheço da palavra de Deus, que o Elon Musk é um homem que nem se compara a Salomão. Porque Salomão, além de ter uma aliança tão forte com Deus, eu não estou julgando o Elon Musk, e ele confessa também o nome do Senhor, e todas as vezes que o Elon Musk vem no nosso culto, ele fica prestando atenção na mensagem, ainda que ele sente do lado da noiva dele, reverendo, ele presta atenção na mensagem. O tempo todo. Elon Musk é uma benção. Mas o Salomão tinha aliança com Deus. Né? O Salomão tinha aliança com Deus. E essa aliança dele com Deus fez com que ele prosperasse mais do que todos os homens da terra. E ele não pediu riqueza para Deus. E Deus o enriqueceu, o prosperou. Esse país, ele tem no resto do mundo a ideia de um país próspero, rico, e é. E um país muito bom de se viver, e é. Agora, na Copa do Mundo, que bom que o nosso culto é de manhã, né?
Agora na Copa do Mundo, muita gente de outros países, gente que nunca tinha vindo aos Estados Unidos, veio. E essa gente ficou encantada com os Estados Unidos. Dizendo, uau, a gente ouvia tanta crítica aos Estados Unidos, ouvia tanta crítica aos americanos e tal, e a gente não vinha para cá, especialmente os europeus. E eles vieram e viram e se maravilharam daquilo que eles estão vendo aqui. Os Estados Unidos da América, eles divulgaram no mundo inteiro o famoso American Way of Life. O jeito americano de viver. A prosperidade americana, o conforto americano, o seguro americano, país super seguro, um país bom de viver, e as pessoas começaram a desejar viver nesse país ao ponto de milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro virem para os Estados Unidos para ter uma vida melhor. Para alcançar a prosperidade dos Estados Unidos. E mesmo que a gente não queira dizer, mesmo que a gente não queira falar, 99,9% das pessoas que vieram para cá para ter uma vida melhor, veio, na verdade, correndo atrás de riqueza. Veio para buscar riqueza. E talvez no seu coração você esteja falando, não, eu não. Eu não vim aqui buscar riqueza. Já já nós vamos ver isso. Daqui a pouquinho. Mas Salomão, que foi o homem mais rico da história da humanidade, que tinha minas de pedras e de tudo que você imaginar, que elas corriam quilômetros e quilômetros, e muita riqueza, segundo a história secular, subterrânea. Pablo Escobar era favelado na frente dele. Era um homem multibilionário. Sabe, sei lá, talvez multitrilionário. No final de tudo que ele viu na vida e que ele pôde desfrutar na vida, ele disse, tudo é vaidade e aflição de espírito. Tudo isso é vaidade e aflição de espírito. Em outras palavras, o que Salomão estava dizendo? A verdadeira felicidade não está aí. A verdadeira alegria não está aí. Eu não estou dizendo que é, e você vai ver na mensagem que eu vou dizer que não é mesmo, que é pecado ser rico, de jeito nenhum. Perdão. Que é pecado você ser uma pessoa afortunada. Não. A gente aprende aí em tudo que é escola de economia, de finanças e de empreendedorismo, que é muito melhor o lucro do que o salário. Todo mundo ensina isso. Lucro é melhor do que salário. Porque o salário gera estabilidade, mas o lucro gera riqueza e fortuna. Isso é o que se ensina. Então as pessoas começam a correr atrás, e Salomão disse, tudo é vaidade e aflição de espírito. Ele olha para as injustiças e para os erros da vida, e quando chega no capítulo 8, ele diz assim, você pode ser rico do jeito que for, mas a verdadeira prosperidade é de quem teme a Deus. Bem irá ao que teme ao Senhor. Aos que temerem diante de Deus. Olha essa ênfase que ele deu. Aos que temerem diante de Deus. Como é profundo isso, que eu gostaria que nós estivéssemos aqui até o final da tarde de hoje, para a gente ficar só nesse versículo aqui, mas não temos. Não é? Temer a Deus. Bem sucede a quem teme a Deus, a quem temer diante de Deus. Ou seja, você precisa estar diante dele para você temer a ele. E quando você está diante dele e teme a ele, significa o seguinte, olha, eu estou diante de Deus, eu não vou querer fazer a minha vontade, eu não vou querer fazer as coisas do meu jeito. Isso é temor de Deus.
Se eu fizer as coisas do meu jeito, eu vou me machucar. Eu estou diante de Deus, eu estou diante da verdade. Eu estou diante da santidade, eu estou diante da justiça. Eu estou diante daquilo que é certo. E se eu quiser fazer do meu jeito, se eu quiser ignorar a Deus, eu vou me machucar com isso. Com certeza. Eu gosto desse fundo musical, irmãos. Domingo que vem, senta aqui outra vez, irmão. A ênfase desse versículo não está na ausência do sofrimento, mas na certeza absoluta que o temor do Senhor é o que garante o verdadeiro êxito. Temer a Deus garante o êxito, não é? É sobre esse bem suceder, sucede bem. O bem sucede quem teme a Deus, que realmente significa aquilo que a gente quer falar um pouco hoje. As pessoas chegam nos Estados Unidos e falam, a única coisa que eu quero aqui, alguns chegam e falam assim, eu venho aqui, eu vou juntar um pouquinho de dinheiro, vou mandar para o meu país, vou ajeitar umas coisinhas lá para ter uma estabilidade lá e vou voltar. Alguns vêm numa convicção tão segura de que vão fazer só isso, que deixam a família lá. Segundo erro. E vem para cá. O problema é que quando essas pessoas chegam aqui, na maioria das vezes, essas pessoas não têm lastro. Essas pessoas não têm lastro de conhecimento, não têm lastro de relacionamento. Não tem um amigo chegado, não tem um irmão, não tem um parente. Alguém com quem, entre aspas, ele deveria, talvez, prestar contas, entre aspas, de um comportamento moral. Então, o que acontece? Ele perde o parâmetro do comportamento moral, da escolha moral. O que é isso, pastor? Do certo e errado. Ele começa, coisa que ele nunca fez no Brasil, faz aqui. Começa a atropelar a linha daquilo que é certo e do que é errado. E começa a entrar naquilo que ele nunca tinha ou teria feito no Brasil, onde muitos olhos estavam olhando para ele. Onde, na verdade, fazer aquilo que ele faz aqui ou que ela faz aqui, lá no Brasil seria inadmissível, isso nem passava pela cabeça dele. Mas aqui, de repente, ele dá dinheiro para comprar um documento, dá golpe no patrão, ele rouba uma ferramenta, ele ganha para trabalhar e não trabalha. Até na igreja, irmão. Nós descobrimos que tinha uma pessoa aqui que estava ganhando para trabalhar na igreja e saía para trabalhar e trabalhava em outro lugar. Você já pensou? Mas talvez lá na terra dele não teria feito isso. Por quê? Porque aqui ninguém me conhece. Porque aqui ninguém está olhando. Sabe o que é um bom caráter? Um bom caráter, ele é visto, ele é testemunhado quando ninguém está olhando para você. Quando você não tem que prestar conta para ninguém. Aí é que o seu bom caráter se manifesta. Que as suas escolhas morais se manifestam. E a pessoa chega aqui atrás de riqueza, atrás de dinheiro. Não é riqueza, pastor. É o suficiente para manter a família. Como o dinheiro aqui é mais forte, lá no Brasil, o dinheiro aqui é mais forte. Talvez o dinheiro aqui, com menos, você compra a mesma coisa que você compra no Brasil por mais, mas o preço vai ser mais ou menos a mesma coisa. Exceto aluguéis em alguns lugares, talvez, que relativamente acaba sendo a mesma coisa. E quantas coisas no Brasil são mais caras do que aqui? Às vezes a gente fica até pensando assim, como é que essa gente consegue viver desse jeito? Como é que essa gente consegue pagar aluguel do jeito que vive aqui? Como é que pode? Mas a ilusão é, o dólar é mais forte, eu vou mandar dólar para o Brasil, vou equilibrar a minha família. Ou então eu vou ganhar dinheiro aqui e vou trazer a minha família para cá. O problema é que quando chega o tempo que deveria trazer a família para cá, ou já existe uma outra família aqui, ou já existe outra família no Brasil. E quando isso não acontece, e o dinheiro vai para o Brasil, para fazer alguma coisa, um empreendimento, um imóvel, alguma coisa, quando a pessoa chega lá, não tem nada.
Mas mandou foto. Aham. Foto. Foto é fácil. Hoje em dia, a internet faz tudo. Né? A internet faz tudo. O AI, Artificial Intelligence, inteligência artificial faz qualquer coisa. E a pessoa vem para cá. E quando chega aqui, é tão difícil. A vida é tão dura. Para você ganhar um dinheirinho, o começo é tão difícil, mas daqui a pouco as coisas começam a se alinhar, começam a se estabilizar, a pessoa acaba aprendendo o jeito de viver aqui e acaba descobrindo que dinheiro aqui também não dá nas árvores, e que a pessoa tem que trabalhar de verdade, e que trabalhar aqui é diferente de trabalhar lá no Brasil, porque lá no Brasil você tem muito feriado, né? Aqui, o feriado, todo mundo trabalha. Teve gente ontem que não veio para a igreja porque teve que trabalhar. Né? Teve que trabalhar. Ontem é feriado. O dia da independência dos Estados Unidos da América. Né? Mas tinha gente trabalhando, tinha gente que não podia vir porque estava trabalhando. Né? Aí a pessoa vai pegando o ritmo, vai ganhando um dinheirinho, ele fala, quero só ganhar o suficiente. Suficiente para quê? O que é o suficiente para você? Suficiente para eu trazer a minha família. De preferência de classe executiva. Suficiente para eu comprar aqui uma bela de uma casa. Um belo de um carro. Porque aqui nos Estados Unidos você pode. Aqui é fácil. O difícil aqui é você não comprar o carro. Você vai para o dealer para você comprar um carro. Se você conseguir sair de lá sem o carro, é que é o... Né? Dificilmente você sai de lá sem o carro. Porque, deixa eu contar uma coisa para você que está aí no Brasil nos assistindo. Vendedor de carro no Brasil e nos Estados Unidos é igual. É a mesma coisa. Exceto os crentes. Viu? Aqueles que são lavados no sangue de Jesus. Se você quiser comprar carro com confiança e tal, procure aquele irmão aqui da nossa igreja, aqueles irmãos que eles vão lhe ajudar. Não é? Eu não posso fazer propaganda, não posso falar aqui, mas dá vontade. Sim, então, você descobre o seguinte, que o carro que eu quero, que a casa que eu quero, que a condição de vida que eu quero, é condição de gente rica. Não, mas aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos, essa condição... Olha, eu não vou entrar em detalhe, mas a realidade é, nós estamos dizendo que queremos só o suficiente para viver, mas o nosso suficiente é um nível de gente rica. E no Brasil, de gente bastante rica. O rico do Brasil tem... Como é que é o nome daquele carro da Toyota? Corolla. O rico no Brasil compra a Corolla. Não é? Eu não estou falando de milionário. Lá tem milionário. Né? Muito milionário. Às custas de que eu não sei. Mas tem. Né? E os influencers ficando super milionários e gente correndo atrás de ser influencer, irmão. Um dia desse eu falei para ele, você quer ser influencer ou quer ser pastor, meu amigo? Se você quiser ser influencer, entrega a igreja. Nós somos chamados para cuidar de ovelha, não foi para... Mas às vezes, irmãos, é a ganância que vê que isso aí dá dinheiro, isso dá fama. Isso mostra a minha cara, mas nós não fomos chamados para mostrar a nossa cara. Nós somos chamados para mostrar o Senhor Jesus. Olha só, o Espírito Santo hoje está aqui mostrando Jesus. Eu falei que ele ia pregar e ele só está falando de Jesus, não dele. No fundo, a gente vai descobrir que o que a gente quer, na verdade, é ficar rico. E esse país, como você tem chance de ficar rico de verdade? Aqui as pessoas que ganham $100 mil hoje em dia já não são mais ricas, não. Os ricos de verdade agora já estão mais de $200 mil, $300 mil daí para frente. Não é verdade? Estou falando por ano, não estou falando por mês. Né? Por ano. Esses são ricos. E as pessoas começam a correr atrás para ganhar dinheiro porque este é o país que ainda tem oportunidades. A pessoa tem a oportunidade de ficar rica. Se vocês não pararem de conversar, eu vou chamar vocês pelo nome. Você vai ficar com vergonha porque você está velho. Então, olha para mim, por favor. Não olhe para lá, não. Eu estou falando para lá, mas eu estou para cá. Não é brincadeira. Mas escute, presta atenção aqui.
Essa palavra é muito importante para nós. Porque a gente tem um coração sincero. Não, eu não quero, eu não tenho ganância de ficar rico, mas quando você começa a examinar os seus valores, você começa a descobrir que aquilo que é importante para você nesse momento é um nível de riqueza. Eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que você não pode se deixar enganar. E se você trabalha tanto para alcançar aquilo que você quer alcançar, o que parece não ser errado, você está correndo atrás da riqueza. Até que algumas trombadas acontecem na nossa vida. Eu estava conversando com o pastor Alcir hoje, e estava ali derramando meu coração com ele um pouquinho, ele me confortando. Existem momentos na nossa vida que a nossa vida muda tanto, é ou não é? Que os nossos valores mudam. Acontecem momentos, choques, frustrações, decepções na nossa vida, que aquilo que era importante para nós, deixa de ser importante. Existem momentos que, naturalmente, essas coisas acontecem, mas existem momentos que são eventos drásticos da vida, que levam a gente a mudar de opinião a respeito de muita coisa na nossa vida. De muitos valores na nossa vida. Aquilo que era importante agora passa a já não ser mais tão importante. E olha, a palavra de Deus mostra que a riqueza é Deus quem dá. Lá no Antigo Testamento, você vai ver na palavra de Deus, primeiro livro das Crônicas, 29:12, diz assim: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Nas tuas mãos está também o engrandecer e o dar força a tudo. Olha lá, riqueza e glória, engrandecimento e força vem da mão de Deus. Deus dá. Deus dá tudo. Vem para a nossa mão. Olha o que a palavra de Deus diz no primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 3, os versículos 10 a 14. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, os versículos 10 a 14. É o Salomão falando. Olha o que diz a palavra de Deus. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. O que foi que Salomão pediu? Sabedoria. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir coisas ou causas e de juízo, continuamos, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e tão entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Continua. E também até o que não pediste te darei. Assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. O que foi que Deus prometeu para Salomão? Riqueza, engrandecimento, honra, glória e longevidade. Qual é o segredo para tudo isso, Salomão? Andares nos meus estatutos, obedeceres os meus mandamentos. Se você ficar pertinho de mim, você vai ser abençoado. O salmista disse: não te alongues de mim, porque é angústia. Imagine Deus falando isso para você hoje. Não te alongues de mim, porque há angústia. Fica aqui pertinho de mim. Se você sai para longe de mim, você vai enfrentar problemas que você não pode suportar. Você vai começar a enfrentar lutas que não estão no seu alcance suportar. Você vai sair debaixo da proteção. Imagine que Deus seja essa umbrella que nos cobre, esse guarda-chuva que nos cobre. Quando você chega perto da chuva, mesmo que você ainda está um pouco debaixo do guarda-chuva, você se molha. Mesmo não estando lá fora. Por quê? Porque você já chegou lá.
Na ponta, você tem que estar pertinho de Jesus. Perto de Jesus. Porque você pediu sabedoria, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Salomão, o Senhor prometeu para ele riqueza e glória e honra, não é? Tesouro, fortuna. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse a respeito da riqueza. Jesus disse, vocês não vão conseguir servir a dois senhores. Vocês não vão conseguir servir a Deus e a Mamon, a Deus e a riqueza. Você não pode servir a riqueza para querer ter tempo para servir a Deus. Sirva a Deus, que Deus te dá riqueza para você ter tempo de servir a Ele. Entendeu? Sirva a Deus, para depois você ser abençoado por Ele. O Senhor Jesus Cristo disse sobre a fortuna, ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É por isso que tem muita gente que no domingo, no lugar de ir para a igreja, vai para a praia. Que no lugar de ir para a igreja, fica descansando. Olha, desculpa, hoje eu estou descansado. É porque o coração dele não está no Senhor. O coração está no tesouro. Naquilo que é mais importante para ele. Olha, hoje não dá porque eu vou fazer um negócio. Hoje não dá porque... No dia do Senhor. No dia que você vai dedicar ao seu Deus, alguém está tirando. Se alguém disser para você assim, olha, eu vou tomar o seu tempo do seu Deus. Você fala, nossa Senhor, de maneira nenhuma. E você faz isso com maior tranquilidade. E nem percebe que no fundo o que está acontecendo é que o diabo está roubando aquilo que você deveria entregar para Deus, o seu tempo. O seu tempo para Deus. João 10:10, a palavra de Deus diz que o diabo é o ladrão. Ele é quem rouba. Mas muitas vezes as pessoas tomam o lugar do ladrão. E elas mesmas roubam a Deus. Eu não estou falando de dízimo, não estou falando de ofertas, estou falando de tempo, estou falando de devoção, estou falando de adoração, estou falando de amor, de afeição. E sabe o que acontece quando a pessoa começa a correr atrás de riqueza? Quando a pessoa começa a correr atrás daquilo que ela mais quer, desculpe, só para concluir, o Senhor Deus também, o Senhor Jesus falou de honra. Qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. O problema não é você ter, é quem governa o que você tem. Quem é que governa aquilo que você tem? Se é a sua ganância, se é o seu desejo de ter mais, o seu desejo de chegar lá, ou se é a sua devoção a Deus. E você diz, Senhor, o Senhor tem em primeiro lugar na minha vida. Nós começamos esse ano falando de crente relevante. Pessoas relevantes para Deus. E nós declaramos de todo o coração que o Senhor seria o primeiro amor da nossa vida. Será que é? Olhe na sua agenda. Olha no seu extrato de banco. Quem é que está em primeiro lugar? Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Eu não estou dizendo quem é que está levando mais. Eu estou dizendo quem é que tem o primeiro lugar. Deus me livre e guarde, se algum dia a minha esposa ficar enferma, eu largo tudo para cuidar da saúde dela. Para ajudar a cuidar da saúde dela. Então, às vezes, você trabalha, vira workaholic. Mas no momento que chega uma necessidade, você larga para você atender aquilo ali. Você está mostrando qual é a prioridade. O problema é que quando a pessoa começa a querer enriquecer e começa a correr atrás das coisas que ela quer para a vida dela, ela começa a prevaricar as outras coisas que deveriam ser prioridade. Qual a prioridade, pastor? O seu matrimônio? Em primeiro lugar, o seu Deus, claro. Então a pessoa já não vem mais para casa, não, porque hoje eu tenho que trabalhar. Quem é que te dá força para trabalhar? Quem é que te dá salário? Quem é que põe o pão na sua mesa? Quem é que veste a sua família? Quem é que te dá um teto para te abrigar? Quem é que te dá esse carro para você dirigir? Você acha que é o seu salário? Você acha que é o seu patrão? No dia que você não puder trabalhar,
No dia da adversidade que você não tiver condição por saúde, ou porque não tem trabalho, ou porque não tem emprego, ou porque você tem que se esconder da imigração, seja lá do que for, nesse dia o Senhor vai continuar colocando pão na sua mesa e vai continuar mostrando para você quem é fiel e quem é o infiel nessa parada. Bem sucederá aquele que teme ao Senhor. Bem irá aquele que teme a Deus. Negligencia Deus, negligencia a família, porque está trabalhando tanto que já não tem mais o mesmo tempo para o matrimônio. Então tem uma esposa fiel, mas é insatisfeita, tem um marido fiel, mas é insatisfeito. O cara chega em casa com cheiro de macaco molhado, matado a tapa. Entendeu? E não tem tempo que a família trabalha até não sei que horas, porque, no meu trabalho eu tenho que trabalhar, Por que você tem que trabalhar tanto? Porque você quer alcançar o que você quer alcançar. E às vezes, para alcançar o que você quer alcançar, você já se endividou até o tampo. Agora você tem que trabalhar, não é mais para alcançar o que você queria, mas é para pagar cartão, é para pagar a dívida, é para pagar o mortgage que você fez, que você não podia alcançar, que você não podia pagar. E agora você virou escravo do trabalho. E continua negligenciando a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter a casa boa, vai ter o carro bom, mas não vai querer voltar para casa. Porque você já não tem mais aquela mesma intimidade com a sua esposa. Aquela mesma amizade que você tinha no seu matrimônio não existe mais. Ela virou uma estranha para você. Não é? O seu esposo não te conhece mais. Os seus filhos, você deu um iPhone para cada um deles. Todo mundo tem iPad. E quando chega a idade, você ajuda até a pagar aquele carro que ele quis comprar. Não é? Você dá aquela força, você ajuda. Maravilhoso. Só que eles pegam o carro e vão para a farra e não vêm para a casa de Deus. Shame on you. Que vergonha para você. Você quis fazer do seu filho um atleta, um intelectual, vai falar vários idiomas, vai ter anel no dedo, diploma na parede, vai ganhar dinheiro nos Estados Unidos e ele se mergulhou na droga. E quantas pessoas lá fora, quando chega na hora de... Irmãos, eu estava falando com Jesus esta manhã, eu nunca tinha pensado nisso, o Senhor me mostrou. Às vezes o camarada arruma uma amante lá fora, porque ele sente falta daquele amor do matrimônio. Que ele destruiu. Ele prevaricou e destruiu, ele deixou cair. Foi ele quem substituiu pelo trabalho. E agora que ele chegou na posição que ele chegou, ele só tem a posição. Ele só tem a casa e só tem o carro. Não tem mais família. Não tem mais esposa. Não tem mais filhos. Não tem paz. Não tem alegria. Não tem gozo na alma. E tem muita gente carregando Bíblia. Já não carrega mais, né? Deixa eu completar. Carregando Bíblia no iPhone. Carregando Bíblia no telefone. Se queixando de ser crente. Que está caminhando a passos largos para essa destruição. E alguns já chegaram lá. Alguns começam a beber. Eu cheguei em uma determinada cidade aqui dos Estados Unidos e um irmão foi me pegar no aeroporto e ele trabalha para um dos maiores milionários dos Estados Unidos. E é uma pessoa de confiança daquele homem. E ele me disse, pastor, aqui na nossa cidade, ele tem 6 apartamentos e 3 mansões. Eu disse, ok, para um cara multibilionário, um patrimônio desse não é grande coisa, não é verdade? Ele disse, não, o senhor não está entendendo, pastor. Isso é para ele morar. Eu disse, como? Como é que ele vai morar em 6 apartamentos de uma vez só? Pois é, ele dorme um dia num lugar, outro dia no outro, outro dia no outro, outro dia no outro. Uma das mansões que ele comprou, 3,5 milhões de dólares para os pets dele, para os cachorros dele.
E você consome o produto dele quase todo dia. Ele disse, a esposa dele falou para mim, lembra o meu marido? Que hoje é dia de tirar foto com a família. Eu cheguei para ele e falei, eu queria lembrar o senhor, sua esposa está lembrando, que hoje é dia de tirar foto com a família. Ele disse, que família? Eu não tenho família. Isso não é família. Um homem abusado, um homem irritado, um homem sem paz, sem alegria no coração. Eu não estou dizendo para você que a riqueza é incongruente com a paz e com a alegria. Não. O problema é que as pessoas lutam para chegar lá da maneira errada, no lugar errado. Porque a riqueza e a bênção vêm da mão de Deus. A honra vem da mão de Deus. A pessoa disfarça o suficiente, mas no fundo o padrão do suficiente nunca para de subir, né? Não, mas agora eu quero mais, mas agora eu quero mais, mas agora eu quero mais, agora eu quero mais. Eu me lembro quando nós chegamos aqui, o primeiro carro que eu tive foi uma van. Eu gostava muito daquelas vans. E quando eu vim aqui, eu era criança, o Lopes já era velho. E tinha aquela Alumina. Lembra da Alumina? Aquela vanzinha da Chevrolet que tinha um bicão assim, parecia uma aeronave. Que negócio bonito. A gente sentava, aquele painel era tão grande, a gente botava o pé em cima do painel, assim. Aí eu cheguei aqui, eu comprei uma vanzinha. Meus filhos gostavam da vanzinha. Era um carro espaçoso para quem andava de Passat no Brasil. De Fiat Uno. Fiat 147. Fiat Uno não. Fiat 147. Então, entrar dentro de uma vanzinha, isso aqui é um ônibus, um espação, né? Era uma maravilha. Oferece vanzinha para a irmã Maybe hoje. Hoje já tem uma Rugal. Só Rugal. O padrão vai sempre aumentando. Mas quando isso vem da mão de Deus, ok. Você fica feliz. Você fica feliz quando tem e fica feliz quando não tem. Se precisar não ter para o nome de Jesus ser glorificado, glória a Deus. We are here for that. Não tem problema nenhum, não tem nenhum problema, nenhum choque, não é? Mas o problema é o preço que as pessoas pagam para ter aquilo que eventualmente elas não podiam ter. Qual é o preço? A família. A família não pode chegar um na casa quando o outro está, porque eles brigam. A família não pode se encontrar todo mundo junto, porque é uma hipocrisia tão grande. Porque você investiu no que você queria alcançar, mas não investiu no que Deus queria que você alcançasse. Olha aqui, os seus filhos eram para ser projetados como setas na mão do valente. Os seus filhos eram para serem expoentes nessa nação. Oh, mas o meu filho está formado. Mas o meu filho tem diploma na parede, ele tem um bom emprego, ele ganha muito bem. E aí? Como é que ele está? No terceiro casamento. E como é que ele está? Está tomando todas. E como é que ele está? Não, ele respeita Jesus, ele respeita. Inclusive, todo mundo lá, os amigos dele, sabe que ele respeita Jesus. Uhum. Como é que você se sente a respeito disso? Investiu errado ou não investiu? De onde é que vem a riqueza? De onde é que vem a abundância? De onde é que vem a abastança? Vem das mãos do Senhor, nosso Deus. Muitos prevaricaram contra Deus, contra a família, contra si mesmos, porque perdeu a paz, perdeu a alegria. Alguns nunca alcançaram a riqueza que esperavam alcançar, que queriam alcançar, nunca chegaram lá. Vivem sonhando com essa riqueza, mas nunca chegaram lá, nunca alcançaram prosperidade alguma. E se alcançaram alguma coisa, essa coisa que alcançaram desaparece assim, pum, basta um divórcio, acabou. Basta um investimento errado, acabou. Tem gente que juntou dinheiro aqui, nos Estados Unidos, irmão Silvio. E no lugar de ir lá no seu escritório e comprar uma casa com você, ele mandou colocar esse dinheiro no Brasil para construir uma casa, que quando ele chegou lá,
tudo que ele tinha, que juntou aqui, trabalhando durante anos, alguém roubou. Porque o coração dele estava em realizar um sonho de viver bem no Brasil. Eu vou construir um prédio no Brasil de 2 andares, com 4 apartamentos e vou viver de renda. Chegou lá, roubaram tudo. E os anos que você trabalhou, e o suor que você verteu, e quantas vezes você ficou sem comer porque está trabalhando, não tinha nem tempo de comer. Cadê? O seu dinheiro foi embora, desapareceu. Você não tem mais condição de voltar para os Estados Unidos da América. Você não tem mais condição de viver aqui, de ganhar aquele dinheiro outra vez e tudo se perdeu. Por quê? Porque não construiu riqueza no lugar certo. Porque esqueceu de perguntar qual é o propósito da minha estada nos Estados Unidos, Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a tua vontade para a minha vida? O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor tem para mim? A riqueza procede da bênção de Deus. E quem teme a Deus vai bem. Quem teme a Deus prospera. Quem pergunta para Deus qual é a vontade dele na sua vida, vai alcançar aquilo que Deus tem para ele. E o que Deus tem para você é muito maior do que o que você tem para você. Porque você não sabe nada. E ele sabe tudo. O que Deus tem para você é muito maior do que a sua força, a sua criatividade e as suas horas de trabalho podem alcançar. Você pode montar na boleia de um caminhão, né, Chico? E rodar os Estados Unidos, o Canadá, a América Central, a América do Sul. Você pode ir até para o Japão de caminhão, que você vai ganhar vai se perder. Se você não fizer com temor do Senhor. Mas se você fizer na direção de Deus, cada lugar que você chegar é uma bênção chegando. Aonde você pisa, a bênção pisa. Aonde você fala, a bênção fala. Deus entrega vidas nas tuas mãos. Deus faz prosperar. Deus te dá graça e bom entendimento aos olhos dele e aos olhos dos homens. O patrão gosta de você, o chefe gosta de você. As portas se abrem para você. Deus faz você prosperar para a glória do nome dele. Temor. A palavra de Deus diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não lhe acrescenta dores. As pessoas enriquecem com dor, com tristeza, porque a família se perde, porque os filhos se perdem, porque o dinheiro se perde, porque a paz se perde. A pessoa fica agitada, vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Às vezes quer viajar, quer não sei o quê. Eu tive um professor, quando fiz um curso lá no Havaí, que era chinês. E quando ele foi dar a aula dele, ele disse, com 21 anos de idade, lá na China, meu pai era multimilionário, eu tinha avião. Eu disse, aos 21 anos de idade, eu tentei suicídio várias vezes. Porque a vida já tinha perdido a graça. Por quê? Não era a riqueza que vinha da mão de Deus. O que vem da mão de Deus não acrescenta dores, é gostoso. Porque quando você entra no carro novo, você convida Jesus para dar uma volta. Quando você compra aquela bolsa bonita lá da Chanel, da Louis Vuitton, Calvin Klein está suando aí, irmão, aí, ó, tá vendo, Silvio? Quando você compra aquela bolsa lá, né? O que acontece? Você convida Jesus, você fala, Jesus, que coisa linda que o Senhor me deu. Eu sou a serva mais bonita que vai sair agora por aí, em nome de Jesus. Porque, olha, pode ter alguém com a bolsa igual a minha, mas a bolsa dessa pessoa não tem óleo, não tem azeite, a minha tem. A minha tem unção, a minha tem glória. A minha bolsa é abençoada. A minha bolsa não veio do suor vão, veio das mãos do meu Senhor. O meu Senhor me deu. Ele me deu força para trabalhar, Ele me deu trabalho, Ele me deu salário e me deu abundância para eu comprar. E o nome dele ser glorificado. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Diga comigo. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A gente fica imaginando, depois ele vai para o inferno. Não é isso. Perder a alma é o centro da nossa personalidade. Na nossa alma está as nossas emoções, a nossa felicidade está na nossa alma. Você ganha o mundo inteiro, mas fica infeliz. Ganha o mundo inteiro, mas não tem paz, não tem alegria no coração.
Não, gostoso é você ser prosperado por Deus e ter gozo na alma. Você entrar lá na mansão e dizer, Senhor, olha aqui, ó, tudo é teu. É para a glória do teu nome. Isso aqui é uma extensão da tua casa. É o Senhor quem reina aqui. A tua glória, ela tem que estar aqui nessa casa, porque essa casa é tua, porque eu sou teu. A minha família é tua, os meus filhos são teus. Tudo é teu. E tudo é para a tua glória. Quando você chegar em casa hoje, dá um glória bem grande no meio daquela casa, assim, de rachar, sabe? Aquele glória que faz demônio sair trupicando um por cima do outro, em nome de Jesus. Dá aquele glória na sua casa, glória a Jesus. Diga aleluia, aleluia, quer dizer louvores ao Senhor. Louvores ao Senhor. Quando você diz aleluia, você está dizendo Deus seja louvado, muitas vezes louvado. É por isso que não existe aleluias, porque aleluia já é plural. Aleluia quer dizer Deus seja muitas vezes louvado, 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 louvado. Por que louvado? Porque eu estou andando, porque eu estou falando, porque eu estou enxergando. Anteontem, era mais ou menos umas 7h30, 8 horas da noite. E eu estou na casa do meu pai, que a minha casa está reformando. No fundo da casa do meu pai tem um lago bem comprido. O pôr do sol estava tão lindo, mas tão lindo, tão lindo. Eu tirei algumas fotos do pôr do sol. O céu estava arroseado, uma coisa assim fantástica, que não dá para explicar com palavra, e aquela foto não traduz o que era, o que os nossos olhos estavam vendo. Agora, você acha que um trilionário, sentado na janela da casa dele, olhando aquele mar maravilhoso e dizendo, a minha mulher foi embora, os meus filhos são contra mim, ele não recebe um abraço de verdade, ele não recebe um afeto verdadeiro, nunca mais ninguém disse que o ama, nunca mais ninguém disse que ele era uma pessoa que era muito importante para a vida dela, com sinceridade, não pelo dinheiro que ele tinha, mas por quem ele é. Ele pode ver uma beleza como essa? Ele pode ficar olhando para as palmeiras quando vem aqui para a igreja e ficar dizendo que coisa linda, obrigado, Senhor, por morar na Flórida e por ver tanta beleza e tanta coisa linda. Por quê? Não tem gozo na alma. Ele está preocupado com o mortgage que ele tem que pagar na segunda, com o serviço que ele tem que terminar, e ele tem que fazer direitinho para não ter back charge, pastor Gilson. Porque os caras vão mandar ele arrumar o negócio lá de novo e o pau vai quebrar, mas dá até briga. Ele está preocupado com isso, com aquilo e com tanta coisa. Aí o Trump entra no governo e fala, vou botar todo mundo embora. Vou prender todo mundo. E aí vem a vergonha. Existe uma vergonha maior do que você ir na cadeia? Ir para a cadeia, irmão, é triste. Eu já fui preso. Você sabia que eu fui preso? Eu ainda estou preso, eu preso do Senhor, né? Mas eu fui para a cadeia uma vez. Eu era soldado do exército. Aí eu saí na rua com farda de instrução, não com farda de passeio. Você não pode sair na rua com farda de instrução. A menos que você esteja trabalhando, esteja saindo com todo mundo. Você não pode sair com farda de instrução na rua, mas andando na rua você tem que estar numa viatura, alguma coisa assim. E eu estou lá com farda de instrução, eu não sabia, eu era recruta. Ainda sou, segundo o Bolsonaro. Aí a PM pegou, Polícia do Exército, me botou na cadeia. Irmão, vou falar uma coisa para você que nunca foi para a cadeia. Eu sei que tem gente aqui que está acostumado com cadeia. Mas eu que nunca fui para a cadeia, irmão do céu, eu tinha 18 anos de idade. A irmã Meire estava apaixonada por mim. Uma vergonha, gente. Como é que eu fui parar na cadeia? Meu Deus do céu, sem fazer nada errado. Olha, eu não fiz aquilo. Eu sentia que era injusto eu ir para a cadeia, irmão. Ainda depois chega um jipinho lá do meu quartel para me buscar lá no Ibirapuera, onde eu estava preso. No quartel da PE. Aí o pastor se conhece bem isso. Quem foi me buscar foi o irmão do João do Pulo, o Chicão. O Chicão foi me buscar lá com outros camaradas, que era tudo muito grandalhão, foi para colocar moral na pedra, que eles ficavam com raiva quando eles pegavam algum da gente, né? Terrível, irmão. Isso é muito ruim. De que vale você fazer tudo isso, não ficar pertinho de Jesus, onde você está protegido, onde você está guardado, onde o Senhor te esconde. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Na parábola do rico insensato, o homem morre na mesma noite que ele planeja desfrutar de tudo. Ele olha para tudo que ele construiu e diz, agora eu estou bonito na fotografia. Tá nada, bobão. Tá nada. Você acha que você conquistou muito, mas você perdeu o principal. Cadê o Deus que vai te ajudar, o teu Deus, dinheiro, que vai te ajudar agora a você desfrutar disso? Você nunca vai desfrutar. Salomão falou disso. Salomão falou que a tristeza que o cara, ele planta, ele tem uma fazenda enorme, mas são os outros que comem da fazenda dele, ele não come. O Senhor bradou para aquele fazendeiro e falou com ele, louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Ele disse para a alma dele, alma, folga e descansa, porque agora você está abufunfada. Tens aí em patrimônio, em bens, em celeiro, muito para muitos dias. Isso é abastança. Abundância é seu prato cheio. E a abastança é você ter dinheiro suficiente para viver um tempo da sua vida sem precisar trabalhar ou se preocupar se o recurso vai entrar ou não, porque você tem para bancar. Isso é abastança. E o homem falou, eu tenho abastança. Eu oro hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, para que cada uma das pessoas que estão aqui e cada uma das pessoas que estão me ouvindo sejam agraciadas por Deus com abastança, mais pertinho de Jesus, com temor de Deus, recebendo das mãos do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. O que é que você vai desfrutar? Se não é com Jesus, se não é com Jesus, não vale a pena, não tem prazer, não tem alegria. Glória a Deus. Tem males, Salomão disse, que eu vi debaixo do céu. Deus deu a riqueza, mas ele não pode comer dela. Por que ele não pode comer? Porque ele não tem saúde. Ele ficou enfermo e não pode desfrutar daquilo que Deus deu. Ele não pode comer porque ele não tem saúde emocional. Como assim, pastor? Ele não tem mais prazer naquilo. Lutou para conseguir. Quando conseguiu, olhou e disse, e aí, so what? E daí? O que me adianta isso aqui? Não tem prazer para desfrutar. Ele não come da riqueza. Ele não desfruta da riqueza. Ele não desfruta porque ele vai morrer. Ou porque ele morreu e Salomão disse, outros vão comer da sua fazenda. Outros vão desfrutar daquilo que você construiu. E você mesmo nunca vai desfrutar daquilo que você construiu. Pelo amor de Deus, gente, está na hora de virar essa página. Está na hora de mudar de atitude. Está na hora de entender e mudar a chave no coração e dizer, opa, peraí, eu estou buscando no lugar errado. Eu tenho que ir na fonte. Eu não posso ficar buscando recurso. Eu tenho que ir na fonte. Eu não posso pegar aquela água que está engarrafada e às vezes até contaminada, purificada, que já foi reciclada. Eu tenho que ir lá na fonte da água viva e beber da fonte. É de lá que eu carrego a minha alma. É de lá que vai vir a minha bênção. É de lá que vem a minha prosperidade. É de lá que vem a minha riqueza. O problema é que as pessoas não acreditam nisso. Mas tem pessoas aqui que acreditam e estão vivendo isso para a glória do nome do Senhor Jesus. E estão prosperando porque amam a Deus e querem servir a Deus. E Deus, se você quer ficar comigo, você vai ser muito bem assalariado. Você vai ser muito bem prosperado. Eu vou te dar fortuna porque eu abençoo mesmo. Fortuna de paz, de gozo, de alegria, de felicidade. Você sabe o que é amanhecer o dia com uma canção na sua alma? Sabe o que é você amanhecer o dia todos os dias e cada dia uma canção diferente? O dia amanhece, você está ali fazendo as coisas, se preparando, escovando os dentes, lá no seu coração a canção. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Se eu te ouvir, oh, que gostoso. Oh, que precioso. Cada dia o Senhor vai levantando e vai renovando. Concede a bênção. O Senhor concede a bênção. Nós não temos mais tempo para ler algumas outras coisas que nós tínhamos aqui. Jó falou sobre isso. Os ímpios estão prosperando aí. A lavoura deles vai bem.
o gado deles produz, se multiplica, se reproduz. Eles estão cheios, os filhos deles estão pulando de alegria, mas chega o dia da ira de Deus. Chega o dia que Deus vai falar: como você se distanciou de mim, eu tiro a mão. E quando Deus tira a mão, significa você está vulnerável. O inimigo pode te atacar. O inimigo pode te bater. O inimigo pode te arrebentar. Ele vai tomar tudo que ele te deu. E Deus vai dizer: você não me quis. Se você abrigar, a palavra de Deus diz, se você abrigar a iniquidade no seu coração, Deus não vai te ouvir. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que você comete sabendo que é pecado. Você deixa de vir adorar a Deus para você adorar a si mesmo. Eu preciso descansar, eu quero me distrair, eu não estou dizendo que é pecado descansar, eu não estou dizendo que tem pessoas que às vezes trabalham excessivamente e tiram esse dia para descansar, irmãos, porque é um evento na vida. Você faltou um domingo, tudo bem, não tem problema. Eu estou falando de comprometimento. De gente que não vem um domingo e no outro também não vem. De gente que você conta quantas vezes ela vem na igreja. E não é porque eu quero ver a sua cara aqui, não. Se você não vier aqui, onde você se sentir bem de servir a Deus, a minha obrigação não é com a quantidade de gente que tem na igreja, é com a palavra de Deus. É com a mensagem que Deus colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Entenda que eu estou lhe falando hoje, o Espírito de Deus está lhe dizendo que Ele quer lhe abençoar, Ele quer lhe prosperar, mas você tem que buscar no lugar certo. Aonde é? Perto de Jesus. A abundância que Deus reserva para quem teme a Ele é muito grande. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais infinitamente do que tudo quanto nós pedimos ou que nós pensamos. Isso não está escrito lá no Salomão, foi o apóstolo Paulo que falou. Ele pode fazer muito abundantemente, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou do que aquilo que nós imaginamos. Deus tem. Pastor, como é que eu consigo isso? Fica perto de Jesus. Vida devocional. Amanheça o dia com a palavra, amanheça o dia com a oração, amanheça o dia com uma canção, amanheça o dia agarrado com Jesus e fala: não te largo, Espírito Santo. Eu não te deixo, eu quero ficar com o Senhor o dia inteiro hoje. E se o Senhor se distrair, eu falar: Espírito Santo, cadê o Senhor? Eu não estou sentindo, cadê? Cadê o Senhor que eu não estou sentindo a tua presença? Jesus, cadê? Quando a tentação bater na porta, quando o medo chegar, quando vier o terror, quando vier o desânimo, quando vier a tristeza, a amargura, Espírito Santo, olha aí quem chegou. Ó, as visitas aqui no meu coração, me visitando. Olha aqui a amargura, olha aqui a tristeza. Por favor, acende a luz aí. Acende a luz, porque o Senhor é a luz. Onde o Senhor chega, as trevas se vão. Espírito de Deus, em nome de Jesus, enche a minha alma. Nós cantamos hoje que o Espírito Santo era bem-vindo aqui, não é? O grupo de louvor cantou que o Senhor é bem-vindo aqui. E a palavra de Deus diz, Paulo escreveu aos Filipenses. Ele disse: o meu Deus, diga o meu Deus. Eu não quero parar, mas eu vou agora mesmo. Segundo as suas riquezas, diga comigo. Suprirá. Eu vou parafrasear a palavra de Deus, tá? Eu não vou cometer um pecado aqui com isso. Todas as minhas necessidades. Em glória por Cristo Jesus. Vamos de novo? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Fique de pé, por favor. Você tem coragem de fazer uma oração hoje comigo? O mês passado, já faz bastante tempo, o mês passado, nas últimas semanas do mês de junho, nós dissemos: Senhor, nós não vamos evangelizar enquanto o Senhor não nos encher do seu poder. Você percebe que as coisas começaram a mudar? Você tem observado a qualidade dos cultos que Deus tem nos dado? Você tem observado as palavras que Deus tem dado para essa igreja? Em nome de Jesus, para essa igreja eu quero dizer, para o ministério do Belém em geral. Você tem coragem de fazer uma oração comigo? Você tem coragem de dizer para Deus assim: Deus, eu não quero as minhas necessidades supridas, se não for em glória por Cristo Jesus.
Sabe o que é suprir em glória por Cristo Jesus? É o milionário que não consegue viver como você vive. É a pessoa que às vezes tem uma posição muito alta e importante, mas você vive melhor do que ela. E ela fala, não entendo como é que esse cara consegue ter um carro mais bonito que o meu. Eu não consigo entender que o cara trabalha para mim e vive melhor do que eu. Já viu domingo de manhã? O cara sai para segurar uma câmera na igreja, rapaz, em cima do piano. Mas olha a estica que o cara sai. O cara parece um senador dos Estados Unidos da América. Olha a mulher do cara, rapaz. Que chique! Eu queria que a minha mulher com essas calças velhas rasgadas se vestisse assim. Eu queria eu ser elegante desse jeito, exceto... Queria eu ter essa elegância. Ele olha para você. Não se iluda, não se engane. O mundo está olhando para nós. Ele está nos vendo. Diga, meu Deus, segundo as suas riquezas. Não é a riqueza da companhia. Não é a riqueza do dólar. Não é a riqueza do Trump. Não é a riqueza da sua criatividade, segundo as suas riquezas. Se Salomão foi talvez multitrilionário, você imagina Deus? Ele não só é dono do mundo, ele é dono do universo. Ele é dono de lugares onde o homem nunca vai chegar. Ele é dono de tudo isso. E segundo as riquezas dele, ele suprirá todas as suas necessidades. Eu estou falando com você. As suas necessidades. Mas não vai ser suprido igual o homem. Ok, o patrão, Deus me abençoou. O patrão me deu aumento. Não. Vai ser em glória. Em glória. O salário é o mesmo, mas Deus multiplica. Na hora da necessidade, Deus chega presente e fala, está aqui a resposta. Você confiou em mim? Está aqui a resposta. Você me temeu e disse que ia viver para mim. Foi fiel em todas as coisas, andou nos meus mandamentos, seguiu os meus estatutos. Está aqui a bênção para você. Ele abre porta onde não tem porta. Mas você tem que confiar. Você tem que andar direito. Você tem que andar na verdade. Você tem que falar a verdade. Você tem que ser fiel. Não é só fiel nos dízimos, não. É sim, o dízimo sim. A oferta sim. A oferta missionária sim. Mas é ser fiel no coração. É ser fiel nos olhos. É ser fiel na mente. É ser fiel na língua. É ser fiel no ouvido. É ser fiel na alma. É ser fiel no sentimento. Não. Aqui não. Amargura não. Contra o meu irmão? Não. Contra a minha irmã? Não, aqui não tem lugar para isso, cai fora. Aqui é lixo, isso tem que sair daqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Onde está você que quer fazer aliança com Deus hoje? E dizer, Senhor, eu quero buscar a prosperidade da minha vida, juntinho de Ti e do Senhor. E eu prometo que a minha prioridade vai ser o Senhor. O Senhor, e não o meu sonho, e não a minha riqueza, o Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Jovem, você ouviu? Você tem mais tempo do que a maioria das pessoas que estão aqui à frente. E você pode chegar muito mais além do que a maioria das pessoas dessa igreja. A única coisa que você tem que fazer hoje é uma aliança com Deus. E dizer, Deus, eu vou fazer a Tua vontade na minha vida. Eu vou temer ao Senhor e ter o Senhor como primeiro lugar na minha vida. O que teme ao Senhor. O que teme ao Senhor. Glória a Deus. Ele concede bênção. Prospera. Jesus. Minha sempre cantarei, faz
faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. O gaganão assurianda gagia xelebe. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Levante a sua mão, vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te damos graças pelo privilégio de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz. O Senhor é extraordinário, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é santo, o Senhor é justo. O Senhor é, Senhor amado e bendito, a pessoa que tem o caráter perfeito. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, nesta tarde, por os teus filhos que estão aqui fazendo aliança contigo, de entregarem suas vidas a ti, temerem ao Senhor e andar nos teus estatutos e realizarem a tua obra, a tua vontade nas suas vidas. Porque a tua palavra promete que bem irá aquele que teme ao Senhor, que bem irá aquele que respeita ao Senhor e leva a Deus a sério. Os teus filhos fazem aliança contigo nesta tarde, e nós glorificamos o teu nome. Guarda o nosso coração e nos usa nas tuas mãos. Ajuda-nos a guardar e a viver a tua palavra que temos recebido, ó Senhor bendito, nesta manhã, para a glória do teu santo e bendito nome. Deus, que amanhã nós nos lembremos da aliança que hoje fizemos contigo. Que amanhã o Senhor seja prioridade mesmo na nossa vida, como é hoje aqui, diante da igreja, aos teus pés, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Em nome de Jesus, despede os teus filhos em paz, nos leva em paz para o nosso lar. Livra-nos do mal, do perigo, do acidente. Livra-nos, Senhor bendito, de toda maldade, de toda malignidade. Livra-nos da provocação maligna. Ajuda-nos a estar no lugar de santidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana de vitória. Ajuda-nos a viver, Senhor bendito, a tua vontade esta semana. Não nos deixa perder o culto de ensino. Não nos deixa, Senhor amado e bendito, prevaricar. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Parei em mim o teu querer, minha vida dou. Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e diga: eu te adoro, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Eu te engrandeço, tu és o Senhor do céu e da terra. E cantarei. Faz em mim o teu querer.
graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém! Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado.